né, nesses 3 pilares fundamentais da nossa identidade, que é cultura, tradição e ancestralidade. Cultura é isso, né? É tudo que pode ser passado de geração para geração. A tradição é esse elo que nos liga nas histórias ao passado. A ancestralidade nos conecta, né, com as histórias também e nos faz fortes, né? Porque nós somos uma comunidade que tem, para além da beleza natural, né, para além das cachoeiras, as matas e tudo, a gente tem uma cultura muito viva, né? A gente tem uma força ancestral muito forte aqui dentro dessa comunidade. E estamos aqui para saber como é que a gente lida, né, com tudo isso, com esses 3 pilares hoje em dia. Como é que a gente pode estar... Como se diz? Como a gente pode trazer, né, preservar, valorizar a cultura, a tradição, a ancestralidade e também construir o nosso futuro. Então eu acho que é isso, a gente pode dar início a essa mesa nos perguntando, né, assim, dando uma cutucadinha aí nas meninas, nas nossas convidadas, essas mulheres potentes, maravilhosas. Aqui ao meu lado está a Pro Manu. Aqui está a Bárbara, representando a força jovem do Vale do Cacau. Sônia Rocha. Agradecer a presença de vocês aqui para a gente estar nesse bate-papo. Vai ter um momento, né, que a gente vai abrir também para vocês. Se vocês tiverem alguma curiosidade, também alguma contribuição. Então é isso, é para degustar, é para ser gostoso. Estamos aqui de uma forma bem também informal, né? É para ter também esse contato. A gente quer realmente essa intervenção de vocês. A gente vai dar inicialmente 5 minutos, né, para cada pessoa aqui, para falar um pouco sobre os assuntos. Vou aqui daqui a pouco vou explanar para vocês. E depois desses 5 minutos, vocês também vão poder fazer perguntas. A gente vai fazer essa interação. E depois a gente vai com as homenagens. Ficou certo assim, não foi? Gente, tem Liz ali na frente, levanta a mãozinha. Liz tem caneta, tem papel. Se alguém quiser fazer uma pergunta, porque a gente vai deixar a pessoa, né, fazer a sua fala até o final. Todas as pessoas, na verdade. Aí ao final a gente vai abrir para as perguntas, para as sugestões, vai estar aberto também para contribuições, né? Que é o momento mesmo de compartilhar a experiência. E se tem uma dúvida, pode convidar ali a Liz, ela tem papel, tem caneta, você pode anotar. Se você é mais tímido, não queira talvez fazer a pergunta em voz alta, então vai ter essa forma também de comunicação. Beleza? Combinado assim? Tchan, tchararã. Então, que é a instigação. Como é que a gente pode preservar a nossa tradição, né? Valorizar a nossa tradição. Olha, Sibeli chegou. Como é que podemos preservar e ao mesmo tempo construir um futuro? Como é que a gente constrói esse futuro e ressignifica isso, né? Então, Zangada, bem-vinda. E agora, minha gente, vamos ver quem vai começar. Então a gente vai convidar aqui a Pro Manu. Vou marcar 5 minutinhos aqui, minha gente. Você se apresenta e você pode já, né, falar do seu tema. E quando estiver assim, próximo de 5 minutos, eu vou dar uma olhadinha assim, mais uma piscadinha. Tudo bem, não fique constrangida,
É só para finalizar, eu não vou cortar, você finaliza a sua fala e a gente passa para a próxima, ok? Boa tarde a todos aqui, a todas e todos aqui presentes. Eu sou Pro Manu e nos vários espaços que eu ocupo, eu prefiro falar hoje do lugar de articuladora do coletivo Florear, que é um coletivo que abraça o território da Chapada, que tem essa conexão com a cultura, e a missão primeira desse espaço é trazer essa cultura ancestral na perspectiva dos povos originários, respeitando os quilombos do nosso território da Chapada Diamantina, respeitando os paiaiás, respeitando todas as tribos que permeiam o nosso território de identidade. Então é desse lugar de professora articuladora, de um coletivo que respeita as nossas raízes, entendendo a relevância desse espaço de construção, desse espaço de diálogo e, por que não dizer, esse espaço de descoberta, né? Minha traz esse tripé perfeito. Agradeço a Laís Araújo nessa oportunidade, né, de poder estar nos presenteando, toda a equipe que organiza Mulheres Capônicas, para que a gente possa estar olhando um pouco para a cultura, tradição e ancestralidade. E esse tripé, ele vai se entrelaçar, né? Muito da cultura é tradição, muito da tradição é ancestral, e eles vão se interconectando nesse território, né? E a gente vai estar falando nessa tarde um pouco da importância da educação, principalmente da educação para as nossas crianças. Qual é o papel da educação nesse papel de não só de preservação, mas de resgate de alguns elementos culturais, porque com a revolução digital a gente de alguma forma se desconectou, né, da nossa cultura, das pessoas que são guardiãs, né, que estão aqui. Eu acho muito valioso trazer essa memória viva para compor esse diálogo da tarde de hoje, de uma forma energética, de uma forma intuitiva, mas de uma forma extremamente importante. Eu acho que dá tempo de fazer uma leiturinha rapidinho. Então, para iniciar, eu queria trazer um recorte do livro Barriguda, Raiz em Flor. Barriguda é um quilombo da Chapada Diamantina, da comunidade de Mucugê. E o texto que eu trago hoje chama-se Godó, né? Ninguém conhece Godó aqui no Vale do Capão, né? Naqueles dias em que as cuias estavam vazias, só uma saída, Godó. Não era só o sol que estava esquentando o seu juízo, a fome também. Ela era danada para isso, não a dela. A dela era boa de se fazer acordo. Tinha uma fome caridosa, obediente, generosa. A fome dela entendia que a de seus filhos via em primeiro lugar sempre. Tivesse apenas uma cuia de farinha e o pirão fosse pouco, o tanto dos filhos estava garantido. Eu, como filha mais velha, cansei de ouvir mamãe dizer que se a gente enchesse a nossa barriga, a dela se contentava. Naqueles dias em que as cuias estavam vazias, só uma saída: caçar banana verde na serra. Mamãe debandava por essa serra fora e só saltava com as pencas, verde que visgava. Acocorada na soleira da porta da cozinha, mamãe pegava a bacia de alumínio brilhante, mais que pedra lapidada, e cortava as bananas bem miudinhas que eram aferventadas para tirar nódoa. Escorria na gamela de madeira que veio do pati, misturava os temperos verdes colhidos nas leiras do quintal e, fosse dia ou noite que a fome dos filhos batesse, o Godó aparecia como se fosse maná caído do céu. Mamãe sacudia as mãos e ficava admirando, perdida em suas chulas, olhando aquela cena bonita, sentados na esteira, seus filhos tendo o que comer. A gente lambia até os dedos. Naqueles dias em que as cuias estavam cheias, só um dizer: graças a Deus, a fome por hora tinha morrido. Obrigada. Inclusive,
A gente começou hoje com um bate-papo assim, né? Falando quem gostava de comer godó com feijão. Aí foi uma divisão, né? Algumas pessoas gostavam de comer godó com feijão e outras não, né? Só com caldinho de galinha. Ok, minha gente. Vou passar aqui a palavra para Cibele Souza. Cibele vai estar falando um pouco da Cibele Maria de Souza, das mulheres na manutenção das raízes culturais e combate à intolerância religiosa. Fique à vontade, Zé. Boa tarde a todos, a todas, a todos, todo mundo aqui presente. Eu sou Cibele Maria de Souza. Eu sempre falo Maria porque a mãe era Maria, então sabe como é que é. Eu sou contramestre zangada, você me chama de zangada sempre, irmã. Fui graduada aqui dentro desse coreto como contramestre de capoeira regional. Pode seguir, sim. Se não tiver dono, viu? A gente toma conta. Ele é lindão, mas... Eita! É sobre isso, limites. Arrasou, pequenininho. Bora? Eita. E sou também de Alembanda, mocenza, filha renascida no terreiro em Como Cadiambucá Junsara, que fica situado aqui no Riacho do Ouro. O que é, gente? É o xixizinho? Tá tudo certo. Ai, os machos Faz mesmo. parte, eles estão aqui na palestra, estão participando. Quem sabe o que tá levando e o que tá deixando, deixa os cachorrinhos em paz. É isso aí, é isso aí. Mas olha só, eu tô aqui com uma fala muito importante para falar como as mulheres, né, ajudam a manter essas raízes culturais. E eu aprendi a fazer godó de banana com a minha mãe. A minha mãe é filha do Vale do Capão, junto com o meu pai, claro. E a velha Lilia me ensinou a fazer godó dentro de casa. Então, isso é a maneira que as mulheres conseguem manter e formar essas raízes fortes e firmes. Quando, naturalmente, dentro da sua casa, esse legado vai sendo passado. De mãe para filha. Com certeza a minha mãe aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela. Então, a gente vai levando esse godó pra frente, pra nossa vida. E, cara, assim... Para falar sobre intolerância religiosa, acho que a gente ia ficar aqui um tempão falando, debatendo, e ainda assim a gente não ia conseguir explanar e colocar tudo. Vem muito entrelaçado com o preconceito também, né? Eu sou uma filha de santa, eu sou uma filha de candomblé. Aqui dentro do Capão eu nunca passei nenhum tipo de intolerância que fosse direta, até porque eu sou cria dos Cosmos Damião do Vale do Capão. Eu acho que a maioria que está aqui, pelo menos que é daqui, ou que vive aqui há um tempo, sabem do que eu tô falando. Todo dia 27 de setembro aqui no Vale do Capão, vira um terreirão consagrado, desde lá de cima do fundo do vale, até aqui a vila onde acontece caruru, e a gente entrega comida para os dois meninos, e reza e agradece a abundância que chegou. Eu sou cria disso, então assim, minha mediunidade despertou aí, eu vi várias irmãs minhas despertando a sua mediunidade ali, então eu acho que quando o terreiro chega, é diferente porque a cultura e a forma de cultuar as energias é outra, mas é compreendido porque a gente, da nossa maneira aqui, já fazemos, que tá rola até hoje, os nossos cariru, que é muito maravilhoso, é uma delícia, eu sempre amo, bandeirinha Cosme Damião. Mas saindo daqui, já passei por muitas situações de preconceito religioso ou de cor. E a única coisa que eu posso dizer é que a gente precisa manter as nossas raízes e colocar a nossa bandeira para todo mundo poder olhar mesmo, sabe? Poder confrontar e dizer, cara, ela é candomblecista, opa, aquele ali é budista, opa, aquele ali é evangélico, outro aquele ali é Hare Krishna. Que massa! São todas as tribos que estão aqui cultuando e seguindo caminhos diferentes até Deus, mas eu acredito que todos esses caminhos vão levar todos até lá. É o caminho do bem, é o caminho do amor. Então, assim, eu só sei dizer, diga não à intolerância religiosa, não seja intolerante quando o seu filho virar para você e falar, pai, eu queria ir no terreiro, mãe, eu queria ir no centro espírita, ou, mãe, eu quero ser padre. Porque acontece,
né, já vi, eu tenho um parente, o filho de neto de Zequinha de Sula, que fez seminário e está assistindo, tornou padre. E foi um choque quando ele falou para a família. Todo mundo sentou assim, cara. E a primeira coisa que Zequinha falou, falei, aceite. É a sina do menino e ele vai fazer o que ele quiser fazer. Então, assim, só aceite o caminho de cada um, desde que esse caminho seja para a luz e para o amor. Aceite e abrace, vamos nessa. E viva Deus e os orixás. Eu falei assim esses dias dessa semana, como é que o Capão reagiria se na festa de janeiro o terreiro fizesse a lavagem das escadas de São Sebastião? Isso pode gerar muitos debates, galera, vocês não têm noção. Mas eu lancei essa pergunta lá na roça, a roça é o terreiro onde eu frequento e ficou no ar. Quem sabe? A festeira tá aqui na mesa, Assim, falei com muito amor, eu vou passar a palavra aqui para as minhas irmãs e boa tarde para todos nós. Boa tarde a todos e a todas. Vou direcionar um pouquinho aqui. Então, gente, vou passar a fala aqui para a Sônia, né, nativa também aqui do Vale do Capão. E Sônia, ela é uma pessoa muito atuante aqui na comunidade, né? Ela e a filha dela são atuantes. E Sônia participa de várias iniciativas, né, culturais dentro do Vale. Então, eu vou pedir para que Sônia fale um pouquinho como é essa experiência, como é para ela participar e o que, né, quais são essas iniciativas, né, que ela participa da cultura dentro do Capão. Como ela se sente participando, sendo protagonista também dessa história que é de todos nós. Então, boa tarde a todos vocês. Então, vim falar um pouco da cultura local do Vale do Capão, né? E eu não tive, assim, no meu passado, na minha infância, muita coisa a se fazer, né? Porque a gente trabalhava muito na roça. Então, assim, eu não tive infância de estar brincando muito. Aliás, brincava também um pouco, mas, assim, durante o dia eu estava mais na roça ajudando meus pais. E hoje em dia, tem muitas coisas acontecendo, né? De evento, de cultura. Então, tudo que minha filha quer participar, que eu quero me alcance, eu deixo ela participar dentro das minhas condições para poder manter essa cultura viva aqui dentro do Vale do Capão. Eu, desde criança, na minha infância, eu dancei muito reizado aqui no Capão. Na época, a gente dançava reizado com roupas de lençol. A gente que confeccionava nossas roupas. Tinha uma senhorinha, né, que é a mãe de minha madrinha Alice, que era Dulce. Ela era uma das chefas do grupo. E a gente reunia na casa dela para fazer a saia de lençol. A gente pegava o lençol da nossa cama para fazer a saia do reizado. E era uma festa, um reizado muito lindo. A gente cantava reizado a noite toda. A gente tirava 2, 3 dias cantando reis de casa em casa. E no final das contas a gente arrecadava uma grana, a gente fazia alguns benefícios, né? A gente para a igreja. Pegava o resto da área, fazia uma festa, para a gente manter viva essa cultura. Hoje a gente eu faço questão de estar participando desse grupo. Também participo da igreja, porque minha mãe, desde eu criança, né, então tinha essa tradição de estar vindo para as festas de São Sebastião. A gente mora lá no final do vale, vinha para cá para poder participar da festa. Então eu cresci seguindo esse caminho que minha mãe sempre seguia. Ela fazia assim: vamos pra missa. Eu estava na festa, eu ficava com sono, querendo dormir, e minha mãe, não, vamos pra missa. Minha mãe e minha tia acordavam: você não vai pra missa hoje, não? Eu tinha que vir pra missa. Então, desde pequena que eu tenho essa tradição de estar na igreja. Afastei um pouco por causa da distância, a gente mora longe, né? Mas hoje em dia já moro aqui na vila, então eu estou mais perto, então eu quero estar sempre no caminho para manter viva essa cultura. Porque se nós deixar de participar desses eventos que acontecem aqui, os nossos filhos não vão dar continuidade, porque a gente vê hoje em dia as redes sociais estão tirando as crianças do caminho do bem, porque celular na mão de uma criança hoje em dia tem coisa do seu lado bom e tem seu lado ruim, e a maioria das pessoas leva mais para o lado ruim, não quer saber de escola, porque está vendo só joguinho no celular, não dá para fazer uma pesquisa de escola, tá? Já faz joguinho. Então, assim,
manter viva essa cultura é trazer nossos filhos para dar continuidade ao que os nossos pais vêm fazendo desde o passado. Falar de ancestral, né? É falar do passado, a maneira de como a gente veste lá no passado, hoje em dia, né? Então assim, lá no passado, na minha infância, eu jamais usava roupa de alcinha, eu morria de vergonha. Eu não usava, minha mãe sabe disso, eu não usava roupa de alcinha. Hoje em dia é que eu uso, mas no meu passado eu não vestia. Por quê? Porque eles não vestiam esse tipo de roupa. Eles vestiam roupas mais decentes, então eu cresci nesse caminho. Hoje em dia eu sou um pouco mais solta, mas mesmo assim, a depender do lugar, do momento que eu não vou de qualquer roupa, entendeu? Porque assim, é uma coisa do passado, a gente tem que trazer a lembrança do passado pra cá. Gente, eu aceitei esse convite, mas assim, nossa, eu não sei falar em público. Sabe sim! Eu falei, meu Deus, eu aceitei, o que é que eu vou falar lá, meu Deus? Maravilhosa! Eu não sei que ela travou no meio do caminho, mas estava indo massa, né? Tava maravilhosa! Gente, mas é isso. Eu adoro conversar com Soninha, porque Soninha traz muitas histórias. Ela viveu realmente o tempo, né, do Capão, assim, que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, a comunidade era fechada mesmo, assim, só para os nativos. Então, Soninha é uma mulher arretada, cheia de histórias para contar e tá maravilhoso. Eu queria relatar para vocês assim, uma coisa do passado que eu sinto falta com nossas crianças hoje em dia. Na minha infância, a gente brincava muito de fazer comidinhas chamava panelada. Se eu perguntar para minha filha ou o filho de vocês e perguntar o que é uma panelada, eles não vão saber dizer o que é panelada. E panelada, para quem não conhece, é juntar as amiguinhas e pegar umas comidinhas na casa da mãe e levar, juntar com a da outra amiguinha e fazer umas comidinhas embaixo do pé de jaca. E isso pra nós era fantástico, assim, uma coisa do outro mundo, assim, né? Porque era bom demais. A gente ficava contando os dias para chegar o domingo para fazer uma panelada na casa de uma amiga. Aí no outro domingo na casa da outra amiga. E assim, e com isso a gente foi passando, né? É uma infância muito boa, eu tenho saudade desse tempo. Verdade. As paneladas eram um evento social recreativo do Vale do Capão. Era bem... Nossa, era a melhor comida. Cada um trazia um pouquinho de casa e realmente fazia um banquete. E nós temos aqui a nossa querida convidada Bárbara, né? Representando aí. Vamos fazer essa troca mesmo, né? Pra poder ficar mais pertinho. Tudo bom, Bárbara? Então, vou passar aqui para você. Bárbara vem trazendo, né, essa conexão da força dos jovens do Capão com a cultura, né? Como é que a gente faz para manter, né? Com você. Ai, Bárbara, tem uma pergunta. Como você acredita que as novas gerações, né, que essas crianças, que esses jovens do Capão, o que pode fazer assim, para preservar a cultura? Como é que faz para inserir eles nas atividades que já existem da preservação cultural do Vale do Capão? Boa tarde. Eu não sou muito boa em falar inglês, sou muito envergonhada, travo às vezes. Mas estou aqui como representando a parte jovem, né? A nova geração. A nova geração está vindo aí. Recentemente fui convocada para ser a candidata de São Sebastião do Vale, que é uma festa que para mim representa muito a cultura local, não só na parte religiosa, mas também na parte cultural, né? Desde pequena sempre vim nas missas com a minha avó, acompanhando a minha
avó. Gosto não só da festa dançante, como também de vir nas novenas, que tem tudo das novenas. Sou mabaça, igual eu falo aqui, tenho uma irmã gêmea, então eu faço também o caruru, a festa de São Paulo e Damião. E eu sinto falta, converso muito com as minhas filhas sobre isso, de elas não terem o que eu tive como criança, de brincar na rua, de poder vir na missa no domingo, na missa no sábado, vir na missa de São Sebastião no domingo, se vestir, se arrumar, para poder acompanhar a procissão, entrar na igreja, pegar uma florzinha logo depois da procissão no altar ali, né? Que para mim era ótimo, gratificante estar ali. E eu sinto muito falta das crianças assim, inseridas nessa parte da religião, da festa, né? Falo muito com elas sobre o que eu vivi, que era toda festa de São Sebastião, todo São Cosme, ou até as festas de Reis, as lapinhas que tem no Natal. Minha avó fazia lapinha, as fogueiras de ramos, que a gente ficava aqui na praça até tarde para poder pegar. Então, eu sinto falta e eu acho que deveria se inserir algumas oficinas, alguma prática, né, para poder incentivar as crianças a aderir à cultura local, à cultura tradicional do Vale, que está assumindo, graças a essas mulheres que estão aqui sentadas. Elas estão ainda persistindo e mantendo a cultura, mas eu senti falta, né? Não só a mim, mas acho que grande parte aqui sente falta da presença do jovem inserido, tanto ali no sábado na missa, quanto na quinta-feira nas orações, no domingo, junto com as meninas da liturgia. Quando tem a questão da quadrilha no São João, era uma festa tão bonita, a gente ficava aqui durante horas, né, fazendo quadrilha, os adultos, as crianças, era divertido. Hoje em dia você não vê mais isso, se perde cada vez mais. Então, eu sinto falta. Então, o papel da família, né, é fundamental. Então, eu não acho que só a família tem que introduzir, né, a cultura, a tradição, mas também as escolas, os grupos. O Capão é muito rico em cultura, em grupos, né? Eu acho que dessa forma dá para sim se incluir os jovens, a incentivar, no caso, né, a fazer uma capoeira, uma quadrilha, um terno de reis, fazer tipo a lapinha também, mas eu falo a gente fazia os teatros na igreja, né? O pastorio que eu acho que deveria voltar, que seria uma boa opção para as crianças aqui. Para as crianças, não para as crianças, mas para os adolescentes. Igual o Soninha falou, a parte da internet veio para modificar de vez, sim, porque não vai sumir de uma hora para outra, vai estar cada vez mais presente, mas a gente pode usar isso de uma forma legal, trazer para a gente, né? É isso aí, minha gente. Bárbara trouxe aí vários segmentos, várias coisas da cultura do Capão, né? Que é sempre bom reforçar. E agora eu vou abrir, né,